Não pode ser só falta de óleo, não? Não dá para meter WD-40. Não dá. Era ótimo que desse, mas não dá. E era fácil. Não, muitas das vezes temos que optar por fazer uma goteira. Uma goteira é algo que se pode colocar à noite para a pessoa dormir, que é para proteger os dentes e para ajudar também a desprogramar o encaixe da articulação para voltar quase a ter um novo encaixe. Porque a nossa articulação funciona como o nosso cotovelo ou como o nosso joelho. Nós temos dois ossos ligados um ao outro e entre um osso e um outro, entre os dois ossos, tem uma espécie de um amortecedor. Um amortecedor. E às vezes com o desgaste constante e com o excesso de pressão, esse amortecedor pode desaparecer. E então encare isto num carro. Se ficassem os amortecedores no carro, aquilo dá umas pancadas mais fortes. Pronto, é um bocado a mesma situação. Mas isso acontece só na fase adulta ou pode acontecer na fase de criança e adolescência? É mais na fase adulta, porque o amortecedor ainda tem uma durabilidade, não é? E então a pessoa normalmente só começa a notar sintomas quando já está numa fase mais avançada. Mas se aparecer, por exemplo, numa dessas Normalmente fases? temos alguns miúdos, às vezes mais novinhos, que também os pais às vezes mencionam que eles durante a noite rangem um bocado os dentes. É importante tentar perceber o porquê disto estar a acontecer, mas não é uma fase muito preocupante. Ainda. Convém avaliar, porque às vezes pode ser do nascimento dos dentes, pode ser na altura que está na escola, está em altura de testes ou em coisa assim, e pode não ser uma situação crónica ali. Pode ser algo só pontual. E então não é muito preocupante, mas convém ser visto por alguém especializado para pelo menos descartar hipóteses. Porque se for um problema em fase inicial é fácil tratar nessa altura. Difícil é tratar quando já não há o tal amortecedor que eu estou a falar. E aí pode-se recorrer a cirurgias ou coisa assim. Então é uma área que também é muito pouco abordada e é uma área que numa fase mais inicial consegue-se facilmente resolver a situação. Se calhar certamente alguém sabe de alguém que arranja os dentes e também não sabia. É verdade. Está a ver? É verdade. E chama-se isso bruxismo. A parte do ranger dos dentes. Tem um nome assim um bocadinho estranho. Tem. Estranho. Não fui eu que lhe dei o nome. É Não fui eu que lhe dei o nome. estranho. Não fui eu que lhe dei o nome. Não foi o doutor? Não. Pronto. Já existe há muitos anos. E olha que a doença periodontal antigamente também tinha um nome muito feio. Periodontite. Não. Antigamente os antigos davam-lhe outro nome. Piorreia. Piorreia, exatamente. Sério, não Piorreia. sabia. Por acaso não sabia. Piorreia, é verdade. Também é um nome que muitas das pessoas dizem o meu irmão perdeu os dentes todos porque tinha piorreia. Pois. E não havia solução. Portanto, felizmente já conseguimos ter essa solução. E se calhar assim, é uma técnica que já existe há muito tempo, mas não era muito bem aplicada nessa parte aí. Pronto. A parte de oclusão estamos mais ou menos orientados. Se alguém lá em casa sentir essa parte já sabe que pode falar ao médico dentista desse problema. E depois vem isto é a parte de, se vamos chamar isto a parte de saúde, que é a parte de ou problema de gengivas, ou problema de articulação, ou até desvitalizações e isso tudo. Agora vem a parte estética. E na parte estética é que é a parte de, por exemplo, alguém que não goste muito da forma dos seus dentes, ou que estejam dentes muito reconstruídos, nós aí podemos optar por tratamentos que causam mais um tchanã no resultado, que é a colocação de umas coroas ou de umas facetas cerâmicas, que são tratamentos que podem devolver à pessoa um sorriso mais bonito, porque há pessoas que até podem ter uma gengiva perfeitamente saudável, mas não gostar dos seus dentes. E ao contrário, dentes muito bonitos e com problema periodontal, vai à vida. Temos outra especialidade que é gerida mais pelo Dr. Paulo Ribeiro, que é a parte da reabilitação, que tanto com coroas, como com facetas, como com pontes cerâmicas, até mesmo com os implantes, que normalmente eu coloco os implantes e depois ele faz a parte da reabilitação. E aí é uma área que tem que ser muito bem avaliada quais os dentes que têm recuperação e se realmente têm recuperação, porque também não são tratamentos assim propriamente económicos e então temos que ver se vale a pena ou não fazer aquele tratamento. Porque quando nós fazemos isso, queremos que tenha o máximo de durabilidade possível. Nós nunca podemos prometer que vai durar a vida toda, porque também depende muito dos cuidados que a pessoa tem em casa. Exato. Tenho alguns pacientes a dizer que conseguem abrir garrafas de cervejas com os dentes, não é? E nozes. E nozes, exatamente. E então uma pessoa, se até os dentes naturais partem, isto não são dentes em ferro, e então podem também fraturar. E então tem que haver alguns cuidados também a ter. Há uma solução, é pôr os dentes todos de ouro. E mesmo assim, se calhar... Mesmo assim, pode fraturar a raiz. Ora, aí está. Pronto, por isso tem que ter algum cuidado. Nós não somos... Temos que ter algum cuidado. Pronto. E existe realmente essa área que temos apostado cada vez mais, que é na parte da correção da parte estética.
com realmente recurso a procedimentos que ajudam a devolver um sorriso e que daqui a um bocado vamos mostrar algumas fotografias. Olha, e não convém que seja muito daqui a bocado. Não De sei alguns se, casos, não sei se está bem a controlar a hora, mas... Sim, mas são basicamente as especialidades mais importantes Sim, que sim, temos. sim. Pronto, mas o importante é ser visto como um todo e ao fazer um bom diagnóstico a pessoa sai com um plano de tratamento de tudo aquilo que precisa de fazer. E depois depende do médico dentista realmente ir explicando as várias vertentes. Eu estou só a tentar dar uma luz do que é que existe, Sim, sim. mas isto nada melhor que a pessoa confiar no médico dentista que está a fazer o tratamento e ele lhe dar as várias opções que existem. Pronto. Muito bem. Vamos às fotos? Vamos. Vamos lá, Vamos as fotos começar a agora pôr para ver. fotos? Sim, senhora. Que assim nós ainda temos uns minutinhos para poder comentar estas fotos. Pois, isto aqui é basicamente a informar que está na hora de ir ao dentista. Está na hora. Está na hora de ir ao Está na dentista. hora. Isto é uma paciente nossa que andou muito tempo para fazer a colocação de um aparelho dentário. Quando tomou essa decisão, o resultado final compensou bastante. Isto são dentes todos naturais, só que conseguimos corrigi-los. Isto são algumas brincadeiras que nós às vezes fazemos lá no nosso estúdio, porque nós depois, os pacientes às vezes chegam ao final e estão tão satisfeitos com o resultado que nós tiramos as fotografias e isso tudo. É isso, é que o Mário disse ao princípio que temos o estúdio fotográfico. E eu fiquei, o estúdio fotográfico? Mas será que é mesmo um estúdio fotográfico? É um estúdio, é um estúdio, não é Está um... bem, mas é mesmo só por específico Nós temos para alguns tirar pacientes fotografias. nossos que são fotógrafos e dizem-me assim, o meu estúdio não está assim tão bem equipado. Mas o objetivo é para quando nós nos reunimos em equipa, para conseguirmos, imagina, o paciente não tem que estar comigo, o paciente vem comigo à primeira vez e depois eu fico com os dados todos dele, desde as radiografias às fotografias, para depois quando me reúno em equipa conseguir mostrar tudo, que é muito mais fácil nós conseguirmos chegar a... Isto aqui não é uma fotografia de um caso inicial, isto é uma fotografia de um caso finalizado, a paciente satisfeita com o resultado e já agora vamos brincar um bocadinho com as fotografias. Pronto. E então... Mas atenção, não tento fazer isto lá em casa, está bem? É capaz de danificar um bocadinho. Pronto, Ok, isto Que é é a logo. apresentação, exatamente. logo. Muito bem. Neste momento tem quantos sítios? Temos em Fiens, no Conselho de Santa Maria da Feira, Sim. e em Matosinhos, na Clínica Médica de Matosinhos também. Ok. Muito bem. Aqui, o antes e depois. Sim, isto é um caso... Ui! Isto é um olha só a caso diferença. que nos deu... foi um desafio muito grande fazer este caso, porque nós basicamente mantivemos os dentes todos, ou quase todos, que a senhora tem. Nem sempre a solução é tirar os dentes todos e meter tudo em implantes. Esta senhora tinha problema periodontal, inicialmente. Se reparar na cor das gengivas, na fotografia que está em baixo do lado esquerdo, é muito mais avermelhada que a fotografia que está do lado direito. E Exato. inchado tudo. Exatamente, Inchada. quer dizer que estava com problema periodontal. Sim, sim. Primeiro resolvemos o problema periodontal, depois havia muitos dentes que estavam muito desgastados devido a bruxismo, devido ao ranger dos dentes. Há dentes que têm bastante desgaste e dentes que estão escuros devido a algumas cáries que a senhora tinha, também devido a algumas medicações que fazia. Ok. Pronto. E isto foi um caso mesmo de equipa, porque envolveu quase todo o staff da equipa, para conseguirmos chegar a este antes e depois. Este processo foi desde problema periodontal, depois passámos pela parte de desvitalizações de bastantes dentes, que estavam um bocado estragados, e depois colocámos implantes nos espaços vazios que a senhora tinha, e de seguida é que fizemos a colocação de facetas e coroas em porcelana nos restantes dentes que tem. No final, conseguimos um resultado deste género, porque isto vai garantir, se não fosse feito assim, se nós tentássemos só reconstruir os dentes com massas, ao final de umas semanas ia estar a partir tudo. Pois. E não seria a melhor solução. Claro que isto demorou um bocadinho de tempo a fazer o planeamento, também demorou um bocadinho de tempo a fazer o tratamento todo, Claro. mas o resultado final compensa. Isto demorou quanto tempo, este tratamento? Este caso demorou cerca de 8 a 9 meses, mais ou menos. Pois. E mesmo assim pensava que ia dizer mais. Por aí, dizer mais, por aí. exato. Pelo menos um ano. Este é outro caso. É um caso de um senhor que, quando nos procurou, dizia: eu não gosto do meu espaço de dente da frente e tenho o meu dente da frente sempre a partir. É que, por cima, é o único espaço que ele tem. Exatamente. Que ele tinha neles Não todos, gosto de espaço. Já me colocaram um aparelho, fecharam-me o espaço, mas ao final de uns meses o espaço voltou outra vez a abrir. Porquê é que isto está a acontecer? Eu quero colocar novamente aparelho. E nós aqui chegamos à conclusão que a melhor solução para ele não seria colocar aparelho, mas sim colocar 4 facetas em porcelana nos 4 dentes de cima. Conseguimos, basicamente,
manter o espaço que ele tinha, só que colocámos umas facetas um bocadinho maiores e mais bonitas e assim conseguimos corrigir tanto o problema do espaço que ele tem, como o problema do dente partido, que também tinha ali naquela zona, e como o problema também da forma dos dentes. Neste caso, fizemos um branqueamento dentário antes e, de seguida, fizemos as facetas dentárias para os dentes ficarem mais, Todos na mesma cor. mais branquinhos. Exato, Pronto. exato. E o senhor já anda assim há mais de 3 anos, sem problema nenhum. E está extremamente satisfeito. Claro, E então, é essa a situação. com este Bem. resultado, claro que tem que estar satisfeito. Mas no caso, pronto, há casos que todos eles estão separados, né? Exatamente. Aí é mais homogéneo. Agora ele não, Era só o tinha da frente. mesmo todos Era só o da juntinhos. frente. Tinha ali aquele... Este também foi um caso que Este faltava-lhe uns quantos, né? faltava. Ele não andava assim, como é óbvio, ele tinha uma prótese removível. Só que chegámos a uma fase em que este senhor também rangia muitos dentes. Nós, nesta altura do campeonato, a economia e várias coisas fazem com que as pessoas às vezes tenham mais dificuldade em dormir à noite e então rangem mais os dentes, às vezes empresas a falir, isso tudo, Ai, e faz com meu que as coisas Deus. não funcionem tão bem. E então muita gente range muito mais os dentes do que se calhar rangia numa altura que a economia estivesse melhor. Pronto. Porque tem tudo a ver também, como disse o doutor, com o sistema O nervoso. sistema nervoso, exatamente. Neste caso, nós tínhamos uma prótese removível a tapar os espaços vazios que tem, só que os dentes remanescentes andavam constantemente a partir. Até que nós chegámos a uma opção de dizer assim, ok, eu estou cansado disto, vamos arranjar aqui uma solução para não me chatear mais, para não ter mais problemas. Exato. E, no ver deste paciente, ele queria tirar os restantes dentes que tinha e colocar dentes fixos. Implantes. Eu fui contra aquilo que ele queria fazer e eu sugeri nós tentarmos individualizar o tratamento. Ou seja, nos espaços vazios que tem, sim, colocar implantes e nos dentes que ainda tem, mantê-los, porque ele não tinha problema periodontal, então é perfeitamente viável de manter os dentes dele, e colocámos coroas em porcelana e facetas em porcelana nos espaços que tem. Ou seja, neste momento ele consegue, basicamente, passar fio dentário quase entre os dentes todos. Não é uma reabilitação total fixa com implantes. E acaba por ser um tratamento com uma boa previsibilidade no futuro na mesma e nem sempre, quando há problemas de dentes, e nem é recomendado tirar os dentes todos para meter tudo em implantes. Pelo menos é a nossa opinião. E posso estar enganado, mas provavelmente se ele fizesse isso, arrancasse tudo e ficava-lhe mais caro do que ficou. Ficou mais ou menos a mesma coisa. É. Neste caso, nem foi uma questão de custos. Neste caso, foi uma questão de escolher a melhor opção para ele. Sim, quando os dentes estão bons, os dentistas recomendam sempre as pessoas a ficar com aquilo Cada que é vez dela, mais. com Cada vez aquilo mais. que é Há delas. 30 anos, não. Pois. Há 30 anos era quase Sim, tirar sim. tudo. Hoje Exato. em dia, é o ideal tentar manter. Eu, apesar de ser eu a colocar os implantes, vamos encarar como os implantes é uma solução para quando não há outra. Os implantes é uma solução quando não há outra. Se der para manter o dente, Sim, sim. eu recomendo isso. E era isso que eu faria com os meus dentes. Se der para manter, tem que ser bem avaliado. Pois. Exato. Vamos então a outra foto. Ok. Este também foi um processo que também foi muito desafiante para nós. Isto, nesta pessoa, mantivemos os dentes todos, na mesma. Sim, até O que é que pelo fizemos? aspecto não tinha grandes problemas, não? Tem a mordida cruzada. Exato. Pois. Ou seja, se reparar, os dentes de cima estão por dentro dos Pois. dentes de baixo, ao contrário da foto que está na parte de baixo, Pois. na foto do depois. Este rapaz, primeiro fizemos ortodontia, colocámos aparelho para pôr os dentes na posição certa e depois, e isto foi para posicionar bem os dentes, e depois para lhe dar um sorriso esteticamente mais bonito, fizemos a colocação de umas facetas em porcelana, juntamente com o apoio, neste caso foi a doutora Alexandra e foi o doutor Paulo que trataram deste processo, juntamente com algumas desvitalizações que também tivemos que fazer ali, mas mais um caso que não tinha problema periodontal, nem sequer foi preciso ir para o tal Dr. Helder, e então avançámos logo para o procedimento de ortodontia e, de seguida, a colocação de umas facetas para obter aquele resultado. Tem estado impecável e o paciente tem andado também bastante satisfeito com a situação. Mas já vi que vocês têm muitas facetas lá. Tem-se feito... É uma... Mas é algo que não existe há muitos anos, para não. As coroas já... Antes existia há mais tempo. Existia as coroas há mais tempo. Sim. Mas a coroa é um tratamento mais invasivo. A coroa, para fazer uma coroa, temos que desgastar o dente a toda a volta. E uma faceta é tipo uma lente de contacto.